Aula de revisão, cálculo de massa, cálculo de mols por mols. Pelo que consta na revisão do professor, aqui nós teremos uma ou duas questões de mol e mol. Essa relação aqui, essas questões são de complexidade não muito difícil, porque aqui nós não vamos ter que trabalhar conversões, né? Quando ele dá os dados em mol e pergunta algo sobre mol, aqui nós conseguiremos resolver facilmente com uma simples regra de 3, tá? Essa regra de 3 ela vai ser dada por duas linhas. A primeira linha, nós temos o que há na pergunta, né? O que a questão está querendo saber. Na primeira linha, ela quer saber informação sobre uma substância comparando com outra. Tudo isso são os dados na primeira linha. Na segunda linha, vai ser os dados que nós vamos tirar da reação, tá? Esses dados, então, não vêm da pergunta propriamente dita, mas ela vem da reação. Vamos ver na prática como isso funciona. Essa pergunta. Dada a reação, nitrogênio, 3 hidrogênio, resulta em 2 mols de gás amônia. Pergunta: quantos mols de amônia são formados a partir de 9 mols de hidrogênio? Primeira linha, então, nós colocamos a pergunta. Veja como é que é a pergunta. Quantos mols de amônia formamos a partir de 9 mols de hidrogênio? Então, aqui, nada muito difícil. Segunda linha, os dados que nós temos da própria reação. Ou seja, o que a reação nos diz entre a amônia e o hidrogênio? A reação nos diz que 2 mols de amônia, nós colocamos 2 embaixo de amônia, está para 3 mols de hidrogênio. Por isso nós colocamos o 3 embaixo do hidrogênio. Chegou aqui, basta multiplicar cruzado. Nós teremos que 3x é igual a 18 e que x é igual a 18 sobre 3. Nós teremos então que o nosso x é 6 mols. Então, a partir de 9 mols de hidrogênio, eu tenho 6 mols de amônia. Outra questão. Dada a reação, e ele nos apresenta uma reação aqui, né? NaH mais H2O igual a NaOH mais H2. Pergunta-se: para se obter 20 mols de H2, são necessários quantos mols de água? Novamente, a nossa primeira linha, ela nada mais é do que a própria pergunta. Veja a primeira linha. Para se obter 20 mols de hidrogênio, são necessários X, ninguém sabe quantos, mols de água. Então, XH2O. A partir daí, completamos a nossa regra com a segunda linha. O que vem na segunda linha, os dados que a gente tem na questão. O que a questão nos diz sobre o hidrogênio e sobre a água. A questão nos diz que um hidrogênio, não tem nada aqui, significa que tem um, está para 1 mol ou uma molécula de água. Multiplicando cruzado, então, aqui ó, 1 mol de hidrogênio está para 1 mol de água. Multiplicando cruzado, nós já temos a resposta que X é igual a 20 mols. Então, para se obter 20 mols de hidrogênio, eu necessito de 20 mols de água. Essa foi a aula revisão sobre massa na relação mol com mol.